Pô, eu tava vendo assim, que sua batalha é sempre muito dura, né? Desde o início, a gente sabe de como você, por exemplo, ficou muito em evidência o seu caso, tanto na parte de quando você se manifestou pelo preço das passagens nos ônibus, que você ficou bem conhecida, depois por uma imbecilidade, né? Uma coisa animal que você sofreu numa festa, quando o cara tira o seu turbante, por exemplo, né? E hoje você, pô, super conhecida já. Você falou que as pessoas ainda não te reconhecem, mas super conhecida, uma pessoa de extrema importância. Dentro da casa onde você trabalha, você ser afrontada já por mais de uma vez por um colega de trabalho que não te cedeu um aperto de mão, né? Como que você vive um momento desse lá dentro? Porque já não é fácil, assim, se entregar. E viver um momento desse lá dentro. Tem alguma coisa que você faça pra que isso não aconteça? Nossa, deixa eu... É porque o Robertinho tem tanta informação privilegiada... Ele muito, ele pesquisou muito. Tipo assim, cara, não é só eu que não sei. É a galera que tá ouvindo, assim, né? Então, se puder me contar, me conta isso aí. Eu não sei. É uma pessoa arrancou o seu pô, você não sabe chama? da festa? Não, então não conta sei. da festa primeiro, pô. É muito mais... 2017, bem. Eu fui numa festa de formatura de engenharia civil da UF, lá no Palácio Cristal. Vocês sabem que lá é um espaço super chique, né? Sim. E quando eu cheguei na festa, eu tava com um turbante dourado, um vestido branco, as pessoas já me olhavam, assim, tipo... Olhares meio questionadores, sabe? O que essa neguinha tá fazendo aqui? Porque era uma festa de maioria de pessoas com muita grana, né? Engenharia civil da UF. Eu preferi que eu não ouvia, que eu não tava vendo, fingi que não tava nada acontecendo, porque o racismo, gente, ele dói tanto, que tem hora você prefere, assim, fingir que não é com você, que não tá acontecendo, que cansa. Você ficar o tempo todo, ter que falar, explicar e falar. Quase no final da festa, continuava com um after, digamos assim, naquela arena ali do lado de fora, no Palácio Cristal. Aí tinha umas banquinhas de pastel, de fruta, tinha um trio elétrico fazendo som. Eu já queria ir embora. Meu amigo Felipe, que tava formando, inclusive, beijo, Felipe. Ele falou, não, comadre, você não vai não, você vai ficar aqui. Nós vamos ficar até o final, fazer valer o dinheiro. Vamos amanhecer o dia. Amanhecer o dia. Foi muito caro esse tempo, nós não podemos desperdiçar, não. Aí eu fiquei, quando eu cheguei, o cara do trio elétrico é o Jamil. Você conhece o Jamil? Sim. Trio elétrico laranjado? Mas... Jamilton Som. O Jamilton me viu, ele pegou o microfone e começou a me chamar, Dandara, negona. Vem cá no microfone fazer fala aqui. Porque eu já era da militância, da luta e tal. Falei, gente, o que o Jamil tá me chamando, né? Assim, eu tô aqui no meio de uma festa que eu sou convidada, eu não sou nem formanda. Aí eu fui lá e falei, Jamil, pelo amor de Deus, para de me chamar. Eu sou sua convidada nessa festa, para. Ele não faz um vídeo, eu quero divulgar que eu tô fazendo som no Palácio Cristal, primeira vez que eu tô aqui, não sei o que, não sei o que. E eu peguei o telefone dele e comecei a gravar, andei assim, filmando a arena, as pessoas, o trio elétrico dele, pra ele divulgar, né? Quando eu andei um pouquinho, eu senti uma mão vindo por trás e puxando meu turbante. Eu assustei demais, porque eu nunca imaginei que chegaria a ponto de me tocar. Eu empurrei esse cara, falei, tira a mão de mim, não me encosta. Tira a mão de mim. Esse cara ria, debochava, assim, como se fosse ser a história que ele ia contar pros amigos no dia seguinte no rolê. Se vangloriando do que ele fez. Eu saí dali, entreguei o telefone pro Jamil, falei, filmei. E fui procurar meus amigos. Só que os meus amigos estavam lá embaixo, na fila da banca de pastel. E eu comecei a ir em direção a eles. Nisso, esse cara me viu uma segunda vez sozinha, fez um sinal pros amigos dele. Eles rapidamente vieram e fizeram uma roda em volta de mim. Era tipo 6 homens em volta de mim. Eu tentava sair da rodinha, eles fechavam a rodinha. Eu tentava sair, eles fechavam a rodinha. Até que um deles veio e conseguiu puxar meu turbante e jogou no chão. O meu cabelo, aqui debaixo desse turbante, tá todo bagunçado, né? Eu não sabia se eu arrumava o cabelo, se eu abaixava, pegava o turbante. O que eu fazia?
Eu fiquei assim, em estado de choque. Quando eu abaixei pra pegar, eles viraram assim as latinhas de cerveja na minha cabeça. Eu consegui empurrar um deles, saí correndo, achei meus amigos. Meus amigos, quando viram, assustaram demais. Eu tava sem o turbante, com a cerveja escorrendo no rosto. E tem um deles, o Lucas, que ele ia fazer formatura ali em seguida. Ele era da comissão de formatura, então ele conhecia todo mundo do palácio, eu tinha reunido com todo mundo. Ele falou, não, vou chamar o segurança agora. Ele sabia quem era o chefe da segurança. Ele chamou o chefe da segurança e ele falou o que aconteceu. Eu contei pra ele assim, meio nervosa. Ele é um cara negro, entendeu na hora o que estava acontecendo. Eu, naquela loucura, eu nem consegui identificar os 6, porque eu tava assim, estado de choque. Eu só identifiquei 2, assim, que começou e que tirou meu turbante. O segurança foi até ele e falou que você agrediu ela. Ele falou, não, só tirei esse pano da cabeça dela. Que é essa ideia do racismo, né? Com o corpo das pessoas negras tudo pode. Eles foram expulsos da festa e depois disso, as namoradas, todas vieram me bater. Todas brancas, inclusive. As seguranças, as mulheres, estiveram fazendo uma rodinha em volta de mim, me protegendo. Os meus amigos tentavam explicar pra elas que era racismo, que tinha acontecido, a violência que foi. Elas não escutavam. A gente foi os últimos a sair do Palácio Cristal aquele dia, porque a gente também tinha medo, assim, dos caras estarem do lado de fora esperando pra bater, aquela loucura de festa, né? E a minha ficha, ela só caiu quando eu cheguei em casa e contei pra minha mãe. Como eu disse pra vocês, a minha mãe hoje é professora como eu, mas trabalhou mais de 20 anos como empregada doméstica. Minha mãe, ela chorou muito, assim. Se sentiu muito impotente com tudo isso, sabe? Ela ficou muito mal. E aí eu também entendi tudo que tinha acontecido. E ainda sem dormir, eu fiz um relato no Facebook. O título era Nossa Presença Incomoda, contando tudo que tinha acontecido. Hoje eu leio aquele post e tem tanto erro de português, uns trem sem sentido. Eu tava sem dormir, né? Era 11 horas da manhã. Foi na emoção, né? Foi na emoção do momento, contando o que tinha acontecido. E aí minha mãe fez um chá pra mim, eu deitei, dormi, apaguei. Dormi umas 4 horas. Quando eu acordei, a postagem ela já tinha, assim, 50 mil curtidas. E isso, na época, no Facebook, já era viralizar, né? Então, já tinha viralizado. Eu liguei para todos os meus amigos e recebi muita mensagem, muita ligação. E as pessoas me orientaram, não, mas vai pra delegacia e faz o boletim de ocorrência. Eu levei 10 pessoas na delegacia. Gente que viu essa cena, gente que me acompanhou, gente que tava com segurança. E mesmo assim, o delegado não quis fazer o BO de racismo. Ele colocou agressão física, entre parênteses, motivada pelo preconceito racial. E para entrar esse entre parênteses, meu amigo, foi 3 horas de delegacia. Contando, relatando, explicando, pedindo. Falei, doutor, olha, o cara, ele não tirou meu brinco, ele não puxou meu vestido. Ele tirou e jogou no chão o que mais me caracterizava enquanto uma mulher negra naquele espaço, que era a maioria privilegiada. Ele jogou no chão o meu turbante. Eu entrei com processo civil e criminal. Depois de 6 meses, o promotor decidiu pelo arquivamento. Ele escreveu 6 páginas dizendo que o racismo estava na minha alma, que os caras só foram deselegantes com uma dama, que o que teve foi uma guerrinha de cerveja. O juiz concordou com ele em 2 linhas. Concordo com o promotor, defiro pelo arquivamento. E olha que esse meu caso repercutiu. Eu fui na Fátima Bernardes, passou nos jornais todos da região. Eu passei a debater muito essa situação toda, né? Nós entramos com um processo, tinha vários advogados acompanhando. A Polícia Civil indiciou os caras por racismo e injúria racial. Eu deixei uma lista de mais de 20 testemunhas. Só os caras e os amigos dos caras foram ouvidos no processo e o caso foi arquivado. E eu fiquei pensando muito sobre isso assim em 2017, sabe? Muito mesmo, porque se repercutiu tanto. Eu debati
tanto isso para dizer por que que era racismo. O caso foi simplesmente engavetado e o racismo acontece todos os dias com a Dona Maria, minha vizinha, com o seu João, com pessoas que também não denunciam, não fazem BO. Então eu senti assim um chamamento naquele momento muito grande. Do tamanho do desafio que a gente ainda tem hoje de lutar contra todas as formas de preconceito e discriminação. Que são muitas, existem, muita gente não encara de frente, prefere não falar sobre isso e ainda dizer que é mimimi, colocar num campo do vitimismo, ao invés de encarar realmente de frente, sabe? Então foi isso que aconteceu comigo em 2017. É assim, eu já sabia da história, até os detalhes, enfim. Mas ainda bem que o cabeleireiro até o momento não sabia e pediu pra você contar novamente, porque ela tem que ser repetida. Sabe, você tem que continuar contando isso aí, né? Pra que continue Não sei, em cara. evidência. Eu acho que tem sim. Sabe, porque quando parar de falar, de alguma forma, pode, sei lá, continuar acontecendo e as pessoas continuarem caladas. Não que no seu caso tenha dado um resultado positivo, mas pelo menos para motivar as pessoas a continuarem se defendendo de forma, né, máxima, né, mostrando que, pô, aconteceu comigo, aconteceu com outro, não é um fato isolado, então vamos nos unir pelo menos, vamos continuar falando. Eu acho que tem que continuar falando. É verdade, é uma luta que ainda tá muito longe de terminar, né? Porque o preconceito tem muitas faces, né? A discriminação e... Ele tá na estrutura da sociedade, é estrutural. Ele tá também nas instituições, ele tá nas relações interpessoais. Então, eu acredito muito que vai ser só a luta coletiva, muitos esforços conjuntos que vão conseguir pôr fim a isso. Não vai ser uma luta também sozinha de uma pessoa só. Mas o que você tinha perguntado mesmo? Pois é, agora fica até muito mais pesado, porque ele se repetiu, por exemplo, com um amigo, um colega seu de trabalho que não fez, dentro do restaurante, lá dentro da casa, enfim. Eu aprendi que tem que mesmo falar sobre isso. Isso aconteceu agora na Câmara comigo, sabe? A gente às vezes acha que não vai dar em nada, vamos deixar pra lá. Mas é importante sim falar mesmo, porque olha só. Eu cheguei na Câmara em 2023, certo? Século XXI, Brasil, país civilizado, um patamar de desenvolvimento importante. Eu fico imaginando, tem hora, o que Benedita da Silva passou na década de 80 sendo empregada doméstica e deputada federal. Porque é cada coisa que a gente passa ainda hoje que até Deus duvida. Lá na Câmara tem várias lanchonetes e restaurantes lá dentro da estrutura. Aliás, que a treino foi projetado pra você nem precisar sair dali. Você ficar ali o dia inteiro. Você não sabe se é dia, se é noite, se tá chovendo, se tá... nem janela tem. Tem uma lanchonete dentro do plenário da Câmara. Que ela é para atender deputados, na correria da sessão, não sei o que. Você vai lá, come uma coisa rápida. Eu tava num dia de batidão, assim, insano. Reunião, audiência pública, comissão, plenário, não sei o que, não sei o que. Era 4 horas da tarde, eu não tinha almoçado, eu não tinha comido nada. E a minha assessoria queria despachar comigo coisas importantes. Eu falei, não, vamos sentar na lanchonete do plenário, que eu já como, vocês já falam, a gente já resolve e toca a vida. Cheguei na lanchonete, sentamos, eu chamei o garçom. Fulano, vem cá, moço, garçom. E continuei conversando. Dali um pouco eu percebi que ele não foi. Chamei de novo, vem cá. Continuei conversando. E ele não foi. Aí eu falei, moço, por favor, vem cá. Olhei pra ele e falei, por favor. Aí ele chegou lá na mesa e falou assim, eu só atendo o deputado. Eu estava com o meu PIN de deputado, que é um broche que a gente usa. Porque também ninguém é obrigado a decorar a cara de 500 deputados, né? Então a gente usa um PIN e um broche. E eu olhei pra ele. Falei, esse aqui ainda é o PIN de deputado? E ele ainda me perguntou, senhora deputada?
Aí eu falei, por quê? Eu não tenho cara de deputada? Que eu já ouvi isso várias vezes. Aí ele, não. Eu falei, pois é, mas eu sou deputada. E aí eu já fui ficando meio irritada, assim. Aí a minha assessora falou, por favor, traz o cardápio. Ela é deputada. Aí ele foi, pegou o cardápio, atendeu a gente e tudo mais. Acabou que no calor do momento eu não falei nem com ninguém sobre isso, nem com o superior, nem nada. Passou. Um dia numa entrevista eu falei e contei essa história. E ali os caras da Câmara, eles monitoram o que sai da Câmara, o que é compartilhado da Câmara, né? E alguém da Câmara ouviu a minha entrevista contando isso e passou para responsável das lanchonetes o que tinha acontecido comigo. Essa responsável fez uma reunião com todos os funcionários para falar do atendimento, o que tem que ser feito, do não preconceito, a não discriminação, todo tipo de deputado que existe lá, não é só um homem engravatado, tem vários tipos de deputados. Fez uma formação. E aí, isso um dia quem me contou foi um outro garçom que eu cheguei na lanchonete, sentei, ele veio me contar isso. E o que mais me impressionou foi ele dizer que, assim, Nandara, esse espaço que a nossa chefe criou foi importante também pra gente falar do preconceito que a gente também sofre. Por parte de pessoas, de deputados, de gente que chega aqui, destratar a gente, maltrata só porque nós somos garçom, estamos servindo, acha que a gente é inferior. Então foi importante pra gente também contar algumas coisas que a gente vive aqui dentro. Entende? Dandara, é inadmissível, sabe? Assim, o que você passou, né? Cara, será que a gente não vai evoluir nunca? A gente nunca vai se enxergar como iguais, sabe? Como tem que ser. Mas quando você me conta que um colaborador que tá lá trabalhando sofre isso, porque, vamos falar a verdade, a lei, o ensinamento, ele tem que vir de cima para baixo. O cara lá de baixo que erra, ele tá errado do mesmo jeito. Mas a gente não sabe se ele não tem instrução, se ele não tem conhecimento, se ele é um ignorante mesmo. Um cara lá de baixo, ele tem algumas justificativas que não são aceitas, mas são justificativas com eu. Mas quando você pega um representante, eu já falei isso aqui, um representante fazer isso. Teve um que veio aqui no podcast de vocês, velho. Cara, não pode. E falou coisa preconceituosa aqui, que teve que fazer ação lá em Brasília, tudo quanto é lado. Não precisava daquilo. Não, o cara ir lá destratar um cara que tá trabalhando, você percebe? Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Com certeza.